Muito bem, senhores, hoje quinta-feira, dia 22 de julho de 2010, estamos começando aqui o nosso warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. E começamos falando de um dia que começou muito positivo. Ontem os futuros estavam todos para cima, a nossa bolsa começou em alta, as bolsas americanas começaram em alta, até que o presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, viesse a público fazer suas considerações sobre o desempenho da economia americana. E eu acho que ele usou uma expressão que resume bem a reação do mercado após o seu comentário. Ele colocou que a atividade econômica americana, a recuperação da economia americana como um todo, ela está atipicamente incerta. Ou seja, está mais difícil de prever para onde vai a economia americana do que geralmente costuma a ser. O mercado reagiu muito mal a essa frase, né? As bolsas passaram a assumir um comportamento claramente negativo lá fora. No fechamento, o Dow Jones caiu 1,07%, o S&P 500 caiu 1,28%. Aqui no Brasil, a nossa bela alta matinal foi completamente zerada e o mercado fechou pertinho da estabilidade, nosso Ibovespa subindo apenas 0,02%. Ao nosso ver, isso é uma coisa natural, um movimento que costuma acontecer praticamente sempre que o Bernanke vem falar, né? E da mesma forma que ele falou que a recuperação econômica é atipicamente incerta, ele falou que as taxas de juros devem ser mantidas baixas por um período mais longo de tempo e que o Banco Central americano estará pronto para agir. O que eu quero dizer com isso é que a recuperação econômica atipicamente incerta é o ponto negativo. Muito possivelmente o mercado vai olhar hoje para o outro lado da fala dele, dos juros baixos e também da disposição do Fed de agir com prontidão, sempre que necessário, né? Não é por outra razão que os futuros já caminham para um dia positivo no pregão de hoje, daqui a pouco eu comento. Tivemos ontem o resultado do Morgan Stanley, acho importante citar porque ele praticamente fecha o ciclo dos grandes bancos americanos a divulgar os seus balanços. O resultado foi de um lucro importante, um crescimento muito substancial em relação ao lucro do segundo trimestre de 2009, bastante retorno vindo de operações com tesouraria, com bônus, mas também é importante citar que dentro desse crescimento de lucro a gente teve aí a venda de algumas unidades, como a própria atividade de banco de varejo do Morgan Stanley, né? Mas não deixa de ser uma notícia positiva, assim como foram outros resultados divulgados aí no final do dia de ontem para agora, como por exemplo o próprio resultado da Nokia, um grande crescimento, está estimulando aí os mercados na Europa. No final do dia de ontem, mais uma notícia positiva aqui para o Brasil, surpreendendo as expectativas do mercado. O Banco Central aumentou a taxa de juros em apenas 0,5%. Então, a taxa Selic saiu de 10,25 para 10,75%, né? Ao contrário dos 11% que o mercado esperava. Na visão do Banco Central, a retirada dos estímulos econômicos, como para aquisição de veículos, aquisição de eletrodomésticos, associada à crise europeia, reduzem aí as pressões inflacionárias e permite que você não siga num processo tão intenso de elevação de taxa de juros, como a gente viu nas duas reuniões desse começo de ciclo de elevação dos juros aqui no Brasil. Então, essa notícia ela é positiva, favorece o nosso mercado, inclusive pela surpresa, né? A surpresa positiva relacionada aí à nossa taxa Selic. E hoje pela manhã, mais duas notícias positivas aqui no cenário brasileiro. De um lado, a taxa de desemprego voltou a cair, né? Ela passou a ser de 7% em junho contra 7,5% em maio. O mercado esperava uma queda para apenas 7,3%. E a gente percebe como reflexo
claro desse bom desempenho do emprego no Brasil, a confiança do consumidor, que também foi divulgada agora pela Fundação Getúlio Vargas, com um crescimento de 118,5 para 120, ou seja, o consumidor brasileiro muito confiante nas suas condições de emprego, na sua capacidade de consumir. Então, boas notícias para o mercado como um todo, no que diz respeito aí à redução, o aumento menor do que o esperado da taxa Selic, e muito bom para o setor de consumo em geral, em virtude dessas notícias do desemprego e da confiança do consumidor. Lá de fora, hoje pela manhã, a gente também teve algumas outras notícias interessantes. Na zona do euro, os pedidos à indústria cresceram em 3,8%. Em maio, em abril, esse crescimento havia sido de apenas 0,6%. Então, um debate que a gente já provocou aqui parece estar fazendo sentido, ou seja, um euro fraco favorece as exportações dos países da zona do euro e, assim sendo, maiores exportações acabam levando a maiores pedidos à indústria. Então, boa notícia vinda lá da Europa, sempre lembrando que amanhã saem os resultados dos testes de estresse dos bancos lá na Europa, né? E para terminar, agora às 9h30, nossa análise de indicadores econômicos, saiu os dados dos novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Os novos pedidos vieram piores do que o mercado esperava, mas os pedidos contínuos, ou seja, a carteira total de novos pedidos de seguro-desemprego diminuiu bastante, caindo aí quase 200 mil pedidos de seguro-desemprego que deixaram de ser utilizados, e essa é uma boa notícia também para a economia americana. Em virtude disso tudo, a gente enxerga os futuros muito positivos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones sobe 0,92%, uma alta muito importante para um começo de manhã, e o nosso Ibovespa aqui com 1,24%, tudo indicando um dia bastante positivo para as bolsas hoje. Do lado corporativo, 2 anúncios. Aqui, o grupo educacional SEB foi vendido um grande pedaço dele foi vendido para um grupo inglês chamado Pearson. A aquisição da SEB vai fazer com que sejam feitas 2 ofertas públicas para o acionista da empresa, que vai se beneficiar vendendo as suas ações nas ofertas com quase 60% de ágio em relação ao fechamento de ontem. Boa notícia para os atuais acionistas do Grupo SEB, muito dificilmente alguém vai aproveitar isso hoje, porque o mercado tende a arbitrar esse movimento e subir com muita rapidez. E finalmente, para terminar, saiu ontem o resultado na Natura, o lucro líquido crescendo 12% em relação ao mesmo período do ano passado, 191 milhões de reais, a receita cresceu 24%, o resultado operacional cresceu 32%, a margem operacional da Natura aumentou de 24,3% para 25,9%, ou seja, o resultado operacional cresceu muito e cresceu mais do que o lucro, né? E não porque a Natura tem um endividamento grande, suas despesas operacionais são pequenas, suas despesas financeiras são pequenas, mas pelo fato de que os impostos acabaram consumindo um pedaço importante do lucro da Natura, que vai distribuir mais de 90% do seu lucro do primeiro semestre em dividendos. Excelente notícia aí para os acionistas da Natura. É assim então, meus caros, nessa quinta-feira, 22 de julho, feliz e satisfeito com as perspectivas para o dia, que eu termino aqui o nosso Warmap. Um bom dia para todos e até amanhã.